Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do ressuscitado a nos iluminar, para que agora, escutando a sua palavra, a compreendamos e de fato experimentemos o que ela tem a nos oferecer. Amém. Irmãos e irmãs, a celebração de hoje, do domingo de Páscoa, é um prolongamento da grande celebração que celebrávamos na noite de ontem, a vigília pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, neste domingo do Senhor, neste domingo de Páscoa, é necessário que escancaremos as portas do nosso coração e acolhamos a luz do ressuscitado que quer nos iluminar todos os dias das nossas vidas. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E as leituras que acabamos de ouvir irão nos conduzir neste momento de reflexão da palavra. A primeira leitura foi retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Depois, em casa, você é convidado a fazer toda a leitura do capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Faça este exercício na primeira semana da Páscoa, porque ele é um grande discurso chamado o discurso de Pedro. E por que ele é importante? Porque ele traz a síntese do querigma da fé cristã. A palavra querigma significa anúncio, ou seja, o anúncio da centralidade da fé. Então, logo após a ressurreição de Jesus, Pedro tomou a palavra e disse:
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo o bem. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. E por que Pedro nos narra isso de maneira tão clara e evidente? Porque ele foi um dos que participou deste grande acontecimento, de fazer a experiência de encontrar o sepulcro vazio. Então a primeira leitura como que nos prepara, já nos falando daquilo que foi experimentado e que hoje nós acabamos de escutar no Evangelho. E é por isso que também vamos precisar do texto do Evangelho, retirado de João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. Eu não sei se vocês perceberam, mas no Evangelho de ontem, da Vigília Pascal, quem são as primeiras a irem ao encontro do túmulo de Jesus? Um grupo de mulheres. E hoje, no relato do Evangelho, ouvimos: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. As mulheres, elas antecedem os homens no caminho de experiência com o ressuscitado. E isso, minha gente, não é apenas nesse período da história, mas se nós observarmos a nossa assembleia litúrgica, a predominância dela é composta por mulheres. Se nós fazermos um exame da nossa história e da nossa vida, daquelas pessoas que nos evangelizaram, que nos deram um testemunho de fé autêntico e que nos ajudaram na nossa caminhada com Deus, a sua grande maioria são mulheres. As nossas mães, avós, tias, catequistas, as religiosas, as leigas da comunidade. E eu sempre fico observando, inclusive aqui da nossa paróquia, ai de nós se não fossem as mulheres caminhando conosco na vida de fé. E aí poderíamos perguntar: mas por que as mulheres antecedem este caminho? Porque nós homens deveríamos aprender com elas, no sentido da sensibilidade, da abertura do coração, do faro mais aguçado para as coisas de Deus. E no itinerário da família, muitas mulheres são aquelas que mantêm a família firme na fé. E hoje o Padre quer dizer a vocês, mulheres, que fazem este caminho bonito de fé, e que muitas são as que seguram a família no caminho de Deus, não desistam deste itinerário até o ressuscitado. Não desistam dos seus maridos, dos seus filhos, da sua casa, mas se sintam inspiradas pelo testemunho deste grupo de mulheres, e hoje de maneira mais evidente, de Maria Madalena. Vão sempre ao encontro do ressuscitado. Não desanimem, não desistam, não abaixem a guarda, mas sejam motivadas pela ressurreição de Jesus, sempre de irem ao encontro dele. A realidade de Maria Madalena, o primeiro da semana, o primeiro dia da semana, o novo recomeço, a nova criação em Cristo Jesus,
porém ainda estava de madrugada, era escuro. Não havia a compreensão daquele grande acontecimento que era o da ressurreição, mas mesmo assim ela tomou a decisão de ir aonde estava o corpo de Jesus. Mas quando ela chegou lá, um susto, porque a pedra havia sido retirada. Quando nós visitamos Israel, e principalmente a cidade de Jerusalém, nós encontramos vários fragmentos de rochas, de pedras. Israel é um país muito pedregoso. Então, naquela época de Jesus, aonde se enterravam as pessoas? Nas grutas. Eu creio que a grande maioria de vocês já viram uma gruta. É uma cavidade que se tem dentro da rocha. Então, se colocava o corpo do falecido dentro da gruta, e depois vinham com uma outra pedra maior e colocavam na porta da gruta, fechando ali aquele túmulo, para que o mau cheiro não exalasse para as outras pessoas. E na época de Jesus, como o contexto dele foi muito desafiador, as autoridades religiosas e políticas pensaram: vamos colocar uma pedra muito grande, vamos colocar uma pedra muito pesada, porque essa multidão que seguiu Jesus, ela não vai sossegar mesmo depois da morte dele. Então era necessário que o túmulo fosse fechado, fosse lacrado de uma maneira onde as pessoas não pudessem ter acesso. E agora o susto é que a pedra foi removida. Aqui existe uma dimensão simbólica. Não existe pedra que seja tão pesada que não possa ser removida pela força da ressurreição de Jesus. E como seria bom se nós compreendêssemos e acreditássemos na força desta palavra. Porque hoje o grande desafio do nosso mundo pandêmico, do nosso mundo em guerra, é de ajudar as pessoas a terem esperança para viverem. E não se convencerem que a pedra da pandemia, que a pedra da guerra, que a pedra das dificuldades que enfrentamos a cada dia, serão maiores e mais fortes, que conterão a força do ressuscitado em nós. Então, irmão e irmã, neste domingo de Páscoa, permita com que Jesus ressuscitado remova todas aquelas pedras pesadas que você já disse, essa não tem como ser removida, esta não tem como ser retirada. Acredite que para Jesus ressuscitado não exista pedra que não possa ser removida. Mesmo que te assuste, mesmo que isso daí demonstre algo que seja diferente da sua sentença final, mas faça essa experiência de fé. Ele removeu a pedra que foi colocada e que todos diriam: esta pedra não será mais removida. Lembre-se, a última palavra na sua vida não será da pedra pesada, mas a última palavra na sua vida será de Jesus vivo e ressuscitado. Depois disso, Maria Madalena sai correndo ao encontro dos seus companheiros, porque todos eles estavam com medo, sabiam que Jesus tinha sido crucificado e que eles também seriam perseguidos pela força do Império Romano e pelas autoridades judaicas. E aí ela chega, encontra dois dos discípulos, Simão Pedro
e João, o discípulo amado. E disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. A esperança estupenda da ressurreição, de repente não será compreendida no primeiro momento. Meditávamos isso ontem na vigília pascal. As mulheres ficaram com medo e com os olhares para baixo. E agora Maria Madalena da mesma forma. Não sabia o que estava acontecendo. E por que é importante nós nos atentarmos a este detalhe? Para que nessa incompreensão nos abramos à força da fé. Porque é somente pela via da fé que se pode compreender as coisas de Deus, que num primeiro momento, a olho nu, se torna difícil de ser entendido. Quer compreender as coisas de Deus, quer compreender a ressurreição de Jesus, se abra à novidade da fé. Porque é esta luz da fé que tem o poder de esclarecer, de dissipar as trevas, inclusive do conhecimento, e evidenciar e revelar o mistério mais íntimo e profundo de Deus para a vida de cada homem, para a vida de cada mulher. Depois de receberem a notícia, nos disse o texto, que Pedro e o outro discípulo, João, saíram correndo, corriam juntos, mas como João era mais novo, tinha mais força física, ele ia à frente. Pedro já era idoso, já não tinha mais a mesma força dos movimentos do corpo. Mas, quando chegaram, olharam para dentro, viram as faixas de linho no chão. João não entrou, porque ele chegou por primeiro. Depois chegou Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. O Evangelho sempre me encanta, porque ele tem uma força que é impactante. Pedro, o chamado por Jesus para ser o elo de unidade entre os discípulos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A figura da autoridade, da hierarquia. E João, o discípulo amado, aquele que simboliza o afeto. Duas dimensões do cristianismo nascente, fruto da cruz e da ressurreição de Jesus. Autoridade, hierarquia, afeto e amor. As duas dimensões intrínsecas que compõem o cristianismo nascente. E por que é importante nós também entendermos este elemento da Escritura? Porque de repente queremos uma fé cristã que seja apenas do afeto, da melancolia, ou daquilo que massageia o meu ego, e aí de repente já tenho dificuldade de viver a fé cristã na sua hierarquia, de obedecer à sua autoridade. E agora, no domingo de Páscoa, através das figuras de Pedro, simbolizando a autoridade e a hierarquia, e através da figura de João, representando o afeto e o amor, nós precisamos entender que a paz e a justiça se abraçarão.
e são dois elementos constitutivos da fé cristã, baseada na paixão e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não queira uma fé só de afeto, mas também não queira uma fé só de rigorismo e de normativa religiosa, mas queira uma fé na autoridade do Cristo ressuscitado, permeada pelo seu amor e pela sua misericórdia, que inclusive alcança o nosso afeto. Santo Inácio diz que só pode alcançar o coração de uma pessoa pela via do afeto. Então os afetos são importantes. E a Semana Santa mexe muito conosco, porque ela tem o poder, pela sua simbologia, pelos ritos e pelas celebrações, de alcançarem os nossos afetos. E isso é maravilhoso. Mas também devemos nos abrir à novidade da autoridade, do ensinamento da igreja, principalmente do sucessor de Pedro, hoje para nós Francisco, através dos nossos bispos, porque de repente empolgamos demais com os vídeos, com os canais de YouTube que seguimos, com os pregadores ou com as associações que de repente se dignam ser aquelas que guardam a sã doutrina da Santa Igreja, e de repente nos iludimos com tudo isso. E hoje, o domingo de Páscoa, resgata em nós esta dimensão da autoridade da Igreja, através do Papa e dos bispos, e do afeto que nos alcança pela força do coração, do amor e da misericórdia. Depois que entraram no túmulo, viu as faixas deitadas no chão e o pano que estava sobre a cabeça de Jesus. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado, e ele viu e acreditou. Na época de Jesus, não se tinha funerária, não se tinha caixão, como nós fazemos hoje nos nossos velórios. Então, como que era o rito de preparação do corpo para o enterro? Se passava o bálsamo, o perfume, por isso que no evangelho de ontem, da vigília pascal, as mulheres iam levando perfume, e depois se colocavam as faixas, enrolando o corpo do falecido, para que os braços, as pernas, não fiquem para um lado e para o outro, mesmo que depois o corpo se endureça. E com Jesus não foi diferente. Nós chamamos popularmente de múmia, né? Quando se passa aquela faixa em todo o corpo da pessoa. Então, quando os discípulos entraram, a pedra já tinha sido removida, eles viram apenas as faixas, porque elas sinalizavam a morte, era o que se enrolava no corpo do defunto depois que ele morria. E encontrar aquelas faixas dentro do sepulcro de Jesus remetia à dimensão da morte que foi vencida pela vida. Se nós lermos um pouquinho da história antiga, o inimigo mais temido por toda a história da humanidade era a morte, porque todas as pessoas humanas passavam por esta realidade, e depois a incerteza do que acontecia depois dela, e isso se tornou muito confuso na história da humanidade. É uma situação de fragilidade, incerteza. E agora, na plenitude dos tempos, o Deus que assume a nossa condição humana e que se faz homem como nós, Jesus, assume sobre si
o inimigo mais terrível e mais temido em toda a história da humanidade. E assumindo este inimigo terrível, a morte, faz o que com ela? A coloca no seu lugar, porque a última palavra será da vida. Jesus está vivo, ele ressuscitou. E esta experiência da cruz, a ressurreição, das trevas à luz, só pode ser experimentada na vida de uma pessoa quando ela acredita. Ele viu e acreditou. Porque nós, no exercício da nossa liberdade, podemos fazer a escolha de não querermos experimentar do maior presente que Deus pode nos dar, que é a sua vida, vida plena. Olha que ponto chega o amor e o respeito de Deus para conosco. Ele está vivo, ele ressuscitou, e ele tem o poder de comunicar a nós a vida de Deus. Mas ele respeita a nossa liberdade. E se nós escolhermos não crer nele, vamos consequentemente nos privarmos desta vida, desta luz e desta ressurreição. E ele vai nos respeitar, mesmo sabendo que isso é para nós. E por que esta provocação hoje, no domingo de Páscoa? Para que você não perca mais tempo da sua vida, para que você não perca mais tempo da sua história. E hoje, neste domingo de Páscoa, estando nesta igreja, se abra a novidade do Senhor, para abrir os seus olhos, para te iluminar com a luz da ressurreição, para que você veja e creia. E assim desfrute da graça da ressurreição, que é para mim, que é para você, que é para cada um de nós. E aí São Paulo nos disse na segunda leitura: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Permita que neste domingo de Páscoa, a força da ressurreição alcance o seu coração, para que você tome uma decisão: aspirar às coisas do alto, buscar as coisas celestes. Porque de repente somos seduzidos e tomados por tantas atividades, por tantas ilusões que nos ocupam com as coisas deste mundo, e de repente abrimos o nosso coração para elas, somos seduzidos e já não permitimos mais ter um tempo para buscarmos as coisas do alto. E hoje a ressurreição de Jesus precisa causar este movimento em nós, o movimento do alto, o movimento das coisas do céu, o movimento que transcende toda a realidade, por mais desafiadora que seja, e nos abre para esta grande graça da vida de Deus, que precisa ser comunicada à nossa vida. E São Paulo encerra: pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Quando eu meditava os textos desta semana, preparando a homilia de hoje, me veio algo forte na lécio divina, porque nós somos seduzidos a buscar as coisas terrestres,
as coisas deste mundo, e a nossa vida vai se tornando isso, porque de repente elas nos prometem glória, e o nosso coração tem sede de glória, a nossa interioridade busca a glória, e de repente, aquilo que te é proposto como glória, te convence no primeiro momento, e aí você se dedica, trabalha, sonha, busca, se aperfeiçoa, e faz aquela ginástica toda, e de repente, tem até alguns desdobramentos positivos desse exercício, mas aí quando nós paramos, naquele momento do sacrário da consciência, eu comigo mesmo e Deus, me vem a reflexão que pode me ajudar a uma mudança de atitude. O nosso coração tem sede de glória? Tem. Mas a glória que é capaz de saciar este desejo não é outra a não ser a glória do ressuscitado. E ele ressuscitou para nos revestir com a sua glória. Irmão, irmã, não se iluda com as glórias deste mundo, que te prometem saciar o que o seu coração busca, porque este saciar, ele pode ser momentâneo e passageiro, ele nunca vai te plenificar naquilo que você tem como desejo interior plenamente. E hoje existe uma verdade para a sua vida, pois Cristo aparecerá em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, e será revestidos de glória. Que neste domingo da ressurreição de nosso Senhor, abramos o nosso coração para a glória de Deus, para uma opção de vida que só você pode fazer, ninguém pode fazer no seu lugar, porque o que está prometido para você é seu, e não será dado para outro, mas o Senhor respeita a sua liberdade. Peça nesta Páscoa: Senhor, me dê o desejo da tua glória. Senhor, desperta no meu coração o desejo de buscar-te a cada dia, porque eu quero a tua luz, eu quero a tua vida, eu quero a tua ressurreição. Irmão, irmã, lembre-se, Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, e a pedra que foi colocada como que irremovível foi retirada. A morte que decretava a sentença final de toda pessoa foi vencida. A escuridão que muitas vezes causava terror e pânico foi iluminada pela luz da ressurreição, e hoje ela está disponível para a sua vida. Vós ressuscitastes com Cristo, e em Cristo sois uma nova criatura. Vamos pedir isso no final desta homilia, para que saiamos desta igreja ressuscitados com Cristo. Neste momento, reze, pense na sua história, na sua vida, nas suas buscas, no seu desejo de glória, no seu caminho de fé. Apresente para Jesus ressuscitado a pedra que foi colocada nesta mesma história, a sua história, e que de repente te convenceu que ela era irremovível. Apresente para Jesus agora todas as faixas que remetem a situações de morte que de repente você já experimentou.
Apresente para Jesus agora o seu tempo, que muitas vezes foi dedicado a buscar as coisas deste mundo, desta terra, e que te privaram de buscar as coisas do alto. E vai dizendo: Senhor, eu quero ressuscitar contigo. Eu quero que esta pedra seja removida. Eu quero a tua luz, eu quero a tua vida, eu quero a tua ressurreição, Jesus. Eu quero acreditar em ti, porque é somente por meio da minha experiência de fé que eu poderei desfrutar da graça da tua ressurreição. Então, Jesus, aumenta a minha fé. Dai-me a graça de sair desta igreja aspirando as coisas do alto, desejando as coisas celestes. Eu quero, Jesus, a glória da tua ressurreição. Eu quero me tornar glorioso, Jesus. Eu quero me tornar gloriosa, Jesus. Mas que seja pela glória da tua ressurreição. Ressuscita-me, Jesus. Ressuscita-me, Jesus. Ressuscita-me, Jesus, neste domingo de Páscoa. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive.